glorificar o nome dele. É ele que nos fortalece, amém? Vou chamar o preletor, né, dessa noite, nosso irmão Douglas, né? Essa noite, essa manhã, né? Em nome de Jesus. É porque ele vai levar a palavra até a noite, irmão, amém? Tem como almoçar, não dá, né? Amém? Glória a Deus, esse homem de Deus que vai trazer a palavra para nós, que o nosso coração possa estar aberto. Vamos orar, irmãos, olha, levante suas mãos aqui para ele. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou a Tua palavra, Senhor, no coração dele, para ministrar para as nossas vidas, Senhor. Que ele venha ser usado, um canal de bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Que ele não venha falar nada dele mesmo, mas sim que venha direto do Teu trono, Senhor. E que a Tua palavra venha impactar a nossa vida. Que essa palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo de nossa mente, do nosso coração, ó Pai. Para que possamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Seja qual ela for a palavra, Senhor. Seja uma palavra, Senhor, que estamos abertos a ela. Não deixe que o ladrão, Senhor, da Tua palavra venha, Senhor, roubá-la de nós. Mas que possamos meditar nela, Senhor. Refletir nela, Senhor, a cada dia. Usa o Teu filho, guarda ele, guarda a Tua família, guarda a Tua casa, os Teus passos, Senhor, neste momento, Senhor, na ministração dessa palavra, Senhor. E nós, Senhor, louvamos o Senhor por essa oportunidade, pela vida dele, pela casa dele, pela família dele, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos. Antes de nós começarmos, estenda suas mãos assim, uma forma de receber. Senhor Deus, ó Pai, com autoridade agora profetizo sabedoria e conhecimento para cada um daqui. Que todos nós, ao ouvir esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, venha adentrar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, trazendo entendimento para nós hoje, para a nossa vida. Em nome de Jesus, todos digam amém, glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje eu vim falar sobre resposta. E é interessante que hoje, a todo momento aqui, desde o início, quando foi feita a abertura do culto, e até mesmo no momento de oração, ou até mesmo das ofertas e os dízimos, foi falado sobre isso, sobre a oportunidade, sobre desenvolvimento, crescimento. E hoje eu quero trazer a palavra aqui sobre a resposta. E eu quero dizer para vocês, independente da dúvida que você tenha no seu coração, a resposta está no Senhor. Ele é a resposta para as suas dúvidas. Ele é a resposta para aquilo que você quer alcançar, para o caminho que você quer seguir, sendo de repente uma mudança, uma decisão, uma mudança de trabalho, uma mudança de país, uma mudança que pode ser insignificante na sua vida ou muito significativa. A resposta está no Senhor. E é através da palavra dele que ele nos traz esse guia, esse direcionamento, esse mapa. Então a palavra de Deus não é apenas uma história onde nós vemos o que aconteceu com José, o que aconteceu com Faraó, o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Moisés. Não é apenas sobre isso, mas é um instrumento de instrução para que a gente possa entender o caminho e aquilo que a gente precisa fazer. A palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o que nós precisamos fazer? Clamar. O Senhor já está nos direcionando. Clame a mim. Quer resposta? Clame a mim. Eu vou te anunciar os caminhos. Eu vou te dar coisas grandes e firmes. Apenas você precisa clamar. Deus não diz decide e depois me chama. Ele diz clama a mim primeiro. Porque a resposta verdadeira não vem da ansiedade do homem, não vem da ansiedade dos nossos corações. A resposta verdadeira vem da revelação de Deus, do relacionamento com Ele, com a palavra dEle. E eu quero dizer para vocês que a falta não é de resposta. Talvez você esteja no seu dia a dia se perguntando: Senhor, eu não consigo tomar uma decisão porque falta-me respostas. Falta-me direcionamento, Senhor, eu preciso ver, eu preciso que o Senhor me mostre claramente de uma forma sobrenatural ou não, mas eu preciso ver.
E o que eu quero dizer para vocês aqui é que a falta não é de resposta, é de sabedoria. E a Bíblia continua sendo clara quando fala de decisões. E em Tiago 1:5, o Senhor diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se você tem falta de sabedoria, pede ao Senhor essa sabedoria, que dá liberalmente a todas as pessoas que buscam. A palavra de Deus não diz se alguém tem falta de milagre. A palavra de Deus não diz se alguém tem falta de sinal, sendo ela sobrenatural ou não. Ela é muito clara, ela diz: busque e peça a sabedoria. E muitas das vezes nós estamos indecisos com algumas coisas dentro da nossa vida pessoal, sentimental, emocional, financeira, e pedimos um sinal para o Senhor, mas Ele está dizendo: quer saber? Clame a mim, peça a mim sabedoria, que eu te darei essa sabedoria. Porque muitas respostas de Deus vêm em fonte de entendimento, vêm de clareza. E a palavra de Deus, ela nos dá um alerta: não confiar apenas no coração, porque o coração do homem é enganoso. E aqui entra um alerta sério da Escritura em Provérbios 3, 5 e 6. Ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Observe, a Bíblia não diz para não usar o entendimento que nós temos. A Bíblia não diz para nós não usarmos a medicina. A Bíblia não diz para nós não buscarmos aprender a conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu estou ansioso, o que é ansiedade? Como eliminá-la? Eu estou depressivo, o que é depressão? Como eliminá-la? A palavra de Deus não está dizendo anula essas coisas e busca apenas a mim. Ela está dizendo que você deve dar prioridade na busca pelo Senhor. E Ele diz para não se apoiar somente nessa sabedoria, mas primeiro clamar ao Senhor e buscar e pedir entendimento. Porque o coração humano pode justificar aquilo que ele já decidiu. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e eu estava ensinando ela, para quem aqui não sabe, eu acho que eu sou pastor e algumas pessoas mais próximas sabem, eu tenho formações como terapeuta, eu fiz várias formações de análise comportamental e várias outras áreas envolvidas no desenvolvimento humano. E eu estava comentando com minha esposa, falando para ela, o cérebro humano ele é atemporal, ele só tem a informação conforme você passa. É você que diz o que é hoje, o que é amanhã, o que é depois. Essas informações são passadas por nós. Então se você diz assim, vou tomar uma decisão, vou mudar de trabalho, o seu cérebro automaticamente começa a te ajudar a pensar em uma justificativa para que essa decisão seja válida. É só a gente parar para pensar quantas vezes nós queríamos mudar de emprego, ou até mesmo mudar de país. Para quem saiu lá do Brasil e veio para cá, ou de outro país, nós começamos a criar justificativas para validar esse sentimento. Isso é algo que o nosso cérebro faz automaticamente, é normal. Quando se vai terminar um relacionamento, é igual. Quando se vai fazer qualquer outra coisa, vai ao supermercado. Vocês já foram ao supermercado com fome, irmãos? A gente traz coisas que não queria trazer. Por quê? Porque a nossa barriga está vazia, nós temos fome e começamos a buscar saciar essa fome com a compra. Agora, se você vai fazer essa compra com a barriga cheia, você toma decisões diferentes. Então o que eu quero dizer é que se você tem procura de respostas na sua vida, trazer entendimento para você, se encher de entendimento, se encher de sabedoria, vai te ajudar a tomar as escolhas, vai te ajudar a ser direcionado pelo Senhor de forma diferente. Porque você está cheio de entendimento, está cheio de sabedoria para a vida do Senhor. Por isso a palavra afirma também em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato,
mas o que anda sabiamente será preservado. Então, se nós queremos andar no caminho do Senhor, e louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, precisamos também buscar entendimento, porque há muitos problemas acontecendo dentro da igreja ou fora da igreja, no mundo aí fora, sendo ele um problema sentimental, sendo ele um problema financeiro, que falta conhecimento, falta discernimento. Eu já conversei com algumas pessoas em alguns lugares que eu já trabalhei aqui em Portugal, e eu acho interessante que, ao conversar com essas pessoas sobre o salário, né, sobre o ordenado, muitos deles não sabem nem quanto ganham por hora. Muitos deles não sabem quanto que vai sair o seu final de semana, se trabalhar, fazer horas extras, não fazem ideia. Mas estão ali reclamando que não tem dinheiro, que não tem condições. Não administra o seu dinheiro, diz, eu ganho pouco. Mas irmão, se você não saber administrar o pouco, como vai aprender a administrar o muito? A palavra de Deus nos instrui a fazer planejamentos, mas a resposta é do Senhor. A resposta vem do Senhor, e a palavra de Deus nos ensina que em Provérbios 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, mesmo que façamos projetos, precisamos fazer. Mesmo que façamos perguntas sobre nossas vidas, planeamentos, como dizem em Portugal, sobre mudança de país, sobre mudança de negócios, sobre mudança estrutural, financeira, emocional, é preciso se basear na palavra do Senhor. É preciso buscar entendimento e clamar ao Senhor por sabedoria, porque a resposta é Ele, vem dEle e é dEle. Tudo que nós temos aqui provém do Senhor. Às vezes nós somos um pouco ingratos, irmãos, onde nós só agradecemos a Deus quando Deus nos responde aquilo que nós queremos. De repente perguntamos ao Senhor: Senhor, o que eu faço? E o Senhor de alguma forma responde: Senhor, obrigado Deus, como Tu és maravilhoso. Só que a maior resposta de oportunidade que você tem na sua vida aconteceu hoje, quando você abriu os seus olhos, viu a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e pôde respirar. Irmãos, faça assim, ó. A melhor e maior resposta que você tem na sua vida é isso, a dádiva da vida. O Senhor te dá mais uma oportunidade de correr atrás dos seus sonhos, de buscar ao Senhor. E a única coisa que Ele pede a ti é servir a Ele e aos irmãos. A única coisa que Ele te pede em troca é que você siga Ele de verdade. Ore, busque, jejue, fale com Ele. E o restante é com o Senhor. Busque entendimento, busque sabedoria. E o Senhor vai prover através disso. Porque muitos de nós, muitas das vezes, estamos buscando respostas, mas não temos o entendimento para entendê-las. Imagina uma pessoa dizendo assim: Senhor, se é para mim ir para os Estados Unidos, avisa-me, Senhor. E chega uma pessoa em inglês falando com ela. Ela não vai entender se ela não falar inglês. Da mesma forma, se você quer mudar de trabalho, é preciso saber para onde você quer ir. Basta apenas mudar de trabalho? Basta apenas sair da onde você está e ir para outro? Qual é o objetivo? É mudar de trabalho por conta do financeiro? Uma vez um rapaz me disse, numa empresa lá em Ovar, onde eu trabalhei, ele disse assim: Douglas, o salário aqui é muito baixo. O salário é muito baixo aqui. Eu ganho pouco, cara. Não dá para nada. E a pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim: olha, posso ser sincero contigo? Ele: pode. Ele falou assim: se você saísse hoje dessa empresa com o conhecimento, com as habilidades que você tem, você ganharia mais em outra empresa? Ele disse: não. Eu falei: então você ganha pouco porque a área que você está paga pouco. Infelizmente é assim, não está no seu controle. Então o que você precisa fazer? É buscar algo que te pague mais. É ter conhecimentos, habilidades que façam que você receba mais por aquilo. É de repente lidar com situações que você não queira lidar. É sair de repente daquele emprego e mudar para outro país. É sair daquele emprego e buscar entendimento, buscar novas áreas, buscar novas formações. Eu estava aqui em Portugal, já estou aqui em Portugal há quase 6 anos. E há 2 anos atrás eu decidi trabalhar como motorista de caminhão.
Eu fui para a área de motorista de caminhão porque eu via que ali é uma oportunidade de ganhar mais. E fui para o internacional, só que o meu foco estava onde? No financeiro. E quando foi para mim sair para o internacional, eu chorei ao ombro da minha esposa. Porque eu disse para ela, eu não quero ficar longe de você, eu me casei contigo para estar do seu lado. Eu não quero passar dias e dias longe de você sem saber a hora que eu vou voltar. E ela me perguntou, amor, mas por que você não pensou nisso antes? Eu falei, eu pensei, mas eu estava deixando de lado essas minhas emoções. Eu estava olhando para aquilo que mais me interessava, que era o financeiro. Então eu deixei de trabalhar no internacional, vim para o nacional e aconteceu a mesma coisa, passava a semana toda fora. E eu falei, chega, não vou mais trabalhar com caminhão enquanto eu não encontrar aquilo que eu quero. Voltei a trabalhar em armazém como empilhadorista. Foi lá que eu conheci inclusive o Adriano, que viemos aqui para aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. O Senhor faz os planos dele da maneira dele. E depois, quando eu saí dali de onde ele trabalha ainda, o Lindenberg também, e a Rosa também, né? Eu peguei e falei assim, agora eu vou procurar novamente uma oportunidade para ganhar mais. E encontrei um trabalho de motorista onde eu volto todos os dias para casa. Onde eu recebo mais do que 2 ordenados mínimos. Mas para isso eu precisei estar preparado para isso. Eu precisei ter a carta de motorista. Eu precisei ter a experiência necessária. Eu precisei ter a disponibilidade necessária. Hoje, lá no trabalho, já não está mais como eu gostaria. Porque houve mudanças e eu já estou falando para o Senhor, eu vou sair daqui. Porque já não está. E é dessa maneira que o Senhor vai abrindo portas, mas para isso eu preciso estar preparado. Eu venho vendo vários vídeos de pessoas que mudaram de país, saíram do Brasil, saíram de Portugal, foram para a Suíça, foram para a França, foram para a Bélgica, Itália, e muitos deles reclamando de falta de oportunidades, mas quando você analisa o vídeo a fundo, você percebe que a pessoa foi sem falar o idioma, você percebe que a pessoa foi sem ter um lugar para trabalhar, você percebe que a pessoa foi sem ter onde morar. E é óbvio que essa pessoa vai passar dificuldades, que quem vai já com documentação, quem já vai com o trabalho, quem já vai com uma habitação para morar, quem já vai com isso preparado, é diferente, as emoções, as situações são diferentes. Então muitas das vezes nós mesmos criamos problemas para as nossas vidas e dizemos, Senhor, por que eu estou passando por isso, a Deus? Eu preciso de respostas ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Senhor está dizendo, busque sabedoria, busque entendimento, busque saber o que você vai fazer. E o versículo 9 de Provérbios 16 diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, nós precisamos planejar caminhos para nós seguirmos, para melhorarmos a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual. Eu já cheguei a trabalhar em lugares que eu não tinha tempo nem de ter um momento com o Senhor. Eu tinha que ficar ali tendo um momento com o Senhor enquanto eu estava ali no trabalho. Mas aí as coisas acontecendo, a cabeça ficava mil, Senhor, eu estou falando contigo, mas daqui a pouco alguém me chama, e daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa. E eu falei, não, chega, eu preciso acalmar o meu coração. Eu preciso estar num ambiente mais sadio, um ambiente melhor. Fui lá, fiz planejamentos, aprendi formações, busquei entendimento, e assim aconteceu. Mas para isso, para ter essa resposta provida do Senhor, eu precisei estar ali na brecha. Eu precisei estar ali preparado, com entendimento para aquilo acontecer. Ou seja, planejar não é pecado. Decidir sem Deus que é o problema. Quando você decide as coisas pelo seu próprio entendimento, a própria palavra de Deus diz, há engano, há erros. Então nós precisamos entender que somos seres humanos e precisamos sim fazer planejamentos. Precisamos buscar entendimento, e isso é uma ordem da Bíblia. Deus não promete direção para quem não busca. Na palavra de Deus, em Provérbios 2, 1 ao 6, diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido
e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Só aqui a gente poderia parar já essa pregação. O Senhor está dizendo para você buscar a prata, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Ou seja, nós precisamos buscar o entendimento, a sabedoria, como se estivesse buscando um tesouro perdido. Como se alguém te dissesse para você: ó, Michele, está aqui o mapa. E esse mapa é a Bíblia, a palavra de Deus. Busque a sabedoria. Como se você já tivesse um xizinho ali, ó, marcando aonde está o tesouro. Mas existe um caminho que você precisa trilhar. Existe algo que você precisa seguir. Existem coisas que você precisa deixar de lado. E assim você vai entender e vai começar a temer o Senhor. Perceba que a palavra de Deus diz: então entenderás o temor do Senhor. Ele não diz: então entenderás o caminho que o Senhor te dá riqueza. Ele não diz: então entenderás o caminho que o Senhor te dá a vida financeira maravilhosa, o carro, a casa, a vida que você deseja. Ele diz: então você vai entender o temor do Senhor, e aí sim acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, ela provém do Senhor, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo: a gente precisa buscar insensatamente. Nós temos que ali buscar ali incansavelmente a sabedoria, o entendimento. E aí nós vamos descobrir que precisamos temer ao Senhor. Não é temer ao diabo, irmãos, é temer a Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Nós precisamos, buscando conhecimento e entendimento, vamos começar a temer mais ao Senhor. E Ele nos dará e nos mostrará a sua sabedoria que provém dEle. A Bíblia deixa claro: quem busca, entende. Quem não busca, tropeça. Então muitas das vezes você está tropeçando no caminho que você está seguindo, porque falta entendimento. No meu trabalho essa semana, o meu chefe me chamou e disse: Douglas, está aqui um trabalho. Ele falou lá os seus palavrões e falou assim: não vai dar para resolver. E eu falei: vamos até lá. Fomos até lá e ele: olha isso. Eu cheguei, comecei a olhar, eu falei: mas isso é fácil de resolver. E ele atendeu o telemóvel que ligaram para ele, e quando ele acabou, eu falei assim: olha, mas isso está fácil. Ele: tá o caraças, isso aqui está muito impossível. Eu falei assim: calma. Aí o telefone dele tocou de novo, e eu fiquei ali aguardando. Eu falei assim: ele vai se surpreender. Aí quando ele acabou, ele falou: então, Douglas. Eu falei: mas está fácil, é só eu fazer desta maneira, vou conversar ali com o gruísta. O gruísta chega aqui, ele me diz se o lanço da grua é o suficiente para ele pegar aqui, a gente tira esse poste. É sério? Dá para fazer? Eu falei: dá. Eu vou dar mesmo. Eu falei assim: só vou confirmar com o gruísta para saber se ele consegue colocar aqui a máquina. Ele disse: então, maravilha, se você conseguir, para mim está ótimo. Eu preciso da resposta hoje. Eu falei: tá bem. Fui lá com o gruísta falou exatamente: Douglas, dá para fazer isso, que é o que eu tinha falado. Irmãos, não quer dizer que eu seja melhor do que o meu chefe, quer dizer que eu estou ali mais ativo naquele momento, naquela área, enquanto ele está resolvendo outras coisas. Então, enquanto ele estava vendo problemas, eu que já estou ali fazendo aquele processo, vi soluções. Então, às vezes, na sua vida, você está vendo, enxergando problemas que outras pessoas veem soluções. Então, precisamos buscar entendimento, conversar com pessoas, buscar na palavra do Senhor, buscar em outros entendimentos. A palavra de Deus diz que tudo que é sábio, tudo que é bom, tudo que é íntegro, nisso pensai. Eu disse ao Adriano, quando eu conheci ele, quando eu me formei em todas as formações, são mais de 12 formações que eu fiz na área do desenvolvimento humano. E eu disse para ele: eu me aproximei mais de Deus.
Foi ali que eu me aproximei mais de Deus. Enquanto as pessoas falavam assim, Douglas, eu estou descobrindo sobre o que o ser humano é capaz, eu estou descobrindo o que Deus é capaz. Aquilo que Ele criou, que somos nós seres humanos. Porque o entendimento vem dEle, irmãos. Aquilo que nós usamos, a palavra de Deus diz que aquilo que nós tivermos nas nossas mãos, que nos for útil para usar, assim faça. Então tudo que é bom, que a gente puder usar para fazer o bem, para gerar o bem, façamos. Então eu incentivo a todos vocês, busquem intensivamente a sabedoria. Clame ao Senhor e busque entendimento. E agora nós precisamos entender que nós precisamos examinar, nós precisamos entender que examinar não é falta de fé. Analisar as coisas não é falta de sabedoria. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Isso destrói a ideia de fé cega. A fé bíblica é responsável, madura, é consciente. E Jesus confirma isso em Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre... Obrigado, irmãos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que o acabar? O que o Senhor está nos dizendo aqui, está nos instruindo. Se nós queremos fazer mudanças de trabalho, queremos mudar de profissão, queremos mudar de país, queremos mudar de casa, é preciso fazer contas, irmãos. É preciso fazer planejamentos no papel, analisar se você vai conseguir acabar esses planos. Porque senão vai ficar no meio do caminho e depois não adianta chegar no Senhor, Deus, por que isso acontece? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Precisamos fazer as contas antes. Jesus não espiritualiza a imprudência. Ele manda calcular antes de agir. E quando a resposta já está diante de nós, muitas vezes Deus já respondeu, mas não enxergamos. Por quê? A Bíblia responde em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então às vezes a resposta está na nossa frente, está do nosso lado. Às vezes a resposta está em algum lugar que nós não conseguimos alcançar por falta de conhecimento. Às vezes não falta oração, às vezes não falta jejum, mas falta entendimento. A resposta não vem sempre como algo sobrenatural, meus irmãos. Às vezes ela vem com clareza, com entendimento. Quantas vezes eu analisei as coisas assim, eu falei, nossa, por que eu agi daquela forma? Por que eu fiz isso dessa maneira? Eu não estava olhando com entendimento. Eu não estava olhando com olhos de sabedoria. E a conclusão aqui, irmãos, é o seguinte. Perdão, me perdi aqui, irmãos. Glória a Deus. Achei. E a confirmação final é que a paz de Deus, a paz em Deus. E quando a resposta é de Deus, ela traz algo que não depende das circunstâncias. Em Colossenses 3:15 diz assim: a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações. A paz não é ausência de medo, é presença de direção. Irmãos, feche seus olhos. O que nós concluímos com essa pregação, irmãos, é que Deus fala, Deus responde, Deus direciona, mas Ele faz isso através da sabedoria, do entendimento e da verdade. Por isso a palavra de Deus conclui em Provérbios 3:6. Reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Que hoje o Senhor abra o nosso entendimento e nos ensine a discernir o caminho certo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aplausos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós vimos aqui uma aula, né? É uma aula, né? A aula, ela ensina, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu quero fazer uma reparação aqui muito interessante no capítulo 2 de Provérbios, irmãos. A gente vê o texto dizendo, como ele leu, Deus dá a sabedoria. Tiago fala, busque, peça sabedoria. Ele não vai jogar e lançar sobre o teu rosto, não, vai não. Mas Ele vai dar, porque Ele é o quê? Ele é cheio disso. Só que tem uma segunda coisa muito interessante aqui, irmãos, que é onde o Senhor, no capítulo 44 de Jeremias, verso 4, diz assim: pois eu quero que todos os profetas, toda Israel, vá pela madrugada, porque eu quero falar com todos. Irmãos, a segunda parte de Provérbios diz assim, ó: pois o conhecimento e o entendimento é responsabilidade vossa. Uma reparação muito interessante. Não adianta pedir sabedoria sem primeiro. Me dá minha Bíblia aqui, minha esposa, por favor. Pega aí, Débora, minha Bíblia. Sem primeiro conhecer isso aqui. Quem tem sabedoria e não tem conhecimento disso aqui, eu quero te afirmar em nome de Jesus, você virou um feiticeiro dentro da igreja. Você tem isso aqui, mas sabedoria, eu quero te dizer nessa manhã que você virou um religioso. Vou explicar. Eu demorei para entender isso. Eu disse: Deus, nós buscamos sabedoria. Meu povo erra. Não, irmãos, espera aí. O meu povo erra por falta de quê? Ele não diz por falta de, mas diz por falta de quê? Mas Provérbios confirma: eu dou sabedoria, mas a tua responsabilidade é de buscar o conhecer e o entender. Lucas capítulo 24, no versículo, se eu não me engano, o 45 ou é o 46 que fala assim, quando Jesus falou: eu sou aquele a quem Moisés fez menção, dizendo que haveria um homem semelhante a mim, ouvia ele em tudo que ele disser. Aquele que não ouvir aquilo que ele disser, certamente será destruído. E aí a Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos e de repente o que acontece? Então, disse o narrador Lucas, e os olhos dos discípulos se abriram para as Escrituras. O meu povo erra por falta de conhecer as Escrituras. Irmãos, a sabedoria só vai vir em tua direção se você buscar primeiro aquilo que ele leu no início. Clamas a mim. Capítulo 33 de Jeremias, verso 3. Responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você jamais imaginou conhecer. Amém? Você quer sabedoria? Está aqui o manual. A Bíblia vai dizer assim, ó: não matarás. O religioso vai agir assim, ó: eu não vou matar com a faca, mas com a palavra eu vou. Isso é falta de quê, irmãos? Isso é falta de sabedoria. O religioso, ele trabalha assim. Os israelitas até hoje é assim. Não é que eles não têm sabedoria, é que eles são assim e eles não receberam Yeshua. Jesus chegou para eles e disse assim: o que é que a lei vos diz? Aí eles respondem assim: a lei diz isso. Tudo bem, a lei diz não mata.
Mas em verdade vos digo, olha o que Jesus falou. Isso é interpretação de graça e sabedoria. Em verdade vos digo, se vós odiares ao teu irmão, é o que, irmão? Sabedoria, vamos lá, mais um despertar de sabedoria. Jesus falou assim, ó, se alguém vier dar um tapa na tua face, vira outra. Pronto, aí o crente pega um tapa na carne, né? Pá! Irmão, vem cá, dá-lhe outra, que ele vai dizer isso. Teve um rapaz que me perguntou e disse, o que significa isso, irmão? E disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que palavras é pior do que um tapa na cara? Jesus estava dizendo, vigia, presta atenção no que você faz. Porque uma palavra, um gesto, uma expressão, é um tapa na cara de alguém que não tem sabedoria. O nosso problema, irmãos, é que nós procuramos somente o superficial. Ezequiel capítulo 47 diz que enquanto nós estamos sentindo a terra, nós podemos ir para onde nós quisermos. Vou explicar. Enquanto você está dentro da igreja e está andando nela, está tudo bem. Mas a partir do momento que você sair da igreja e se aprofundar na palavra de Deus, o rio é que te leva. Entendeu? Isso é sabedoria, irmãos. Sabedoria não é viver a superficialidade da coisa. Eu estava conversando com o Douglas sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autêntica, irmãos. Ela é infalível. Ela é inerrante. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, irmãos, ela não erra. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão profunda na vida de um homem que jamais passou na mente de um ser humano até onde ele possa imaginar a ir através da palavra de Deus. Passou pela sua cabeça, você que é lá do Brasil, vir até Portugal? Você pode até estar com o propósito de ganhar dinheiro, mas Jesus vai te empurrar para ganhar pessoas. Pedro, vem cá, Pedro. Sim, Senhor, eu não quero mais que tu pesque, Pedro. Mas já que tu pesca, eu vou te fazer um homem pescador de homens e não de peixe. O teu negócio, Pedro, sabe o que é? Diga, sim, Senhor, é porque eu gosto de ver tu pescando, eu gosto de comer o peixe que tu pesca, mas vai ser mais gostoso ainda quando eu ver uma multidão de pessoas sendo conquistadas pela tua primeira pregação, Pedro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para finalizar e fazer o encerramento dessa reparação da pregação do irmão Douglas, muito importante. Nós temos que se preparar, nós temos que se organizar. O povo de Deus não é um povo desorganizado, o povo de Deus é um povo organizado. Irmãos, eu pergunto aqui, que horas você entra no trabalho? Vou dizer em mim, eu entro às 6 horas da manhã, às vezes entro às 2 horas da tarde, e às vezes entro às 10 horas da noite, que é turno rotativo, tá? Você não tem hora para entrar no seu trabalho? Sim ou não? Que horas é o horário do almoço para você? Depende do horário do meu trabalho, eu almoço meio-dia. Janto às 19h30, tomo café às 8 da manhã. Não tem tudo um horário, tudo uma coisa, né, certinha? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Por que é que na hora do culto, a gente chega depois do culto começar? Por que é que para Deus tudo é desorganizado? Por que é que para Deus tudo é de qualquer jeito? Por que é que quando eu venho aqui para glorificar, honrar o nome do Senhor, eu sempre devo chegar atrasado? Por que é que eu tenho que viver assim? Então, irmãos, são coisas simples que eu estou explicando aqui para a igreja, que você deveria ter sabedoria, de entender, poxa, se eu vou servir o meu Senhor, vou amar o meu Senhor, vou glorificar o nome dele, poxa, eu vou chegar depois de o culto começar, eu acho que os meus antepassados, quando eu aprendi com os meus pastores do passado, eles chegavam 30 minutos antes do culto, dobraram o joelho, passavam 30 minutos orando. Quem é dessa época que levanta a mão aí? Sabe disso. Amém? Eu não quero falar sobre isso não. Semana que vem eu vou estar ministrando.
E semana que vem eu quero que você venha com o coração aberto. Eu vou estar ministrando sobre a unção que flui e a glória que pesa. Amém? Se o Espírito Santo mudar a coisa, aí eu também não prego. Aí eu já passo para quem o Espírito Santo quer. Mas o Senhor tem me chamado para entender e para conhecer o que é unção e o que é glória de Deus. Por quê, irmãos? A unção é um produto, é um crachá de autonomia, de autoridade. A glória não. A glória nós, nem pelo fato de nós estarmos perto dela, temos direito sobre ela. Mas quando ela vem, ninguém fica em pé. 2 Crônicas capítulo 2, capítulo 5, verso 14. E os sacerdotes chegaram até o altar do incenso. E quando derramaram incenso, diz a Bíblia que todos os sacerdotes, bum, no chão. Caíram, nenhum ficou em pé. Porque a glória de Deus, ela é um peso tão poderoso que é impossível ficar de pé. Amém? Amém? E os nossos líderes do passado, nossos pastores que a gente conheceu, por que durante o culto um dobra o joelho, outro vai dobrando o joelho, vai caindo devagarzinho para a queda não ser tão feia? Charles Finney estava na cidade se não me engano, de Nova York, eu acho que é Nova York, estava caminhando, não era batizado com o Espírito Santo. Ô irmão, foi uma vergonha. Ele passou 7 meses sem pregar, porque 2 irmãs do círculo de oração, que não era círculo de oração, mas eram mulheres de oração, disseram para ele que ele não tinha o Espírito Santo. Aliás, que ele não tinha o poder de Deus. Ele, nessa altura, já tinha ganhado 1 milhão de pessoas. Imagina, 1 milhão de pessoas. Para 2 irmãs dizer para ele que ele não tem o poder do Espírito Santo, é muita ousadia, não é? Mas nós vamos estar falando de semana que vem. Tá bom? Mas vou terminar do Charles Finney. Caminhando em Nova York. De repente, uma perna dizia glória a Deus, outra esquerda dizia aleluia. Daqui a pouco diz a história que ele bem no chão. E todo mundo ficou olhando para ele. Meu Deus, é um doido da cabeça. E saiu rebolando no chão, irmão. Quem é da carne não vai entender, mas quem é do Espírito vai compreender, vai querer se envolver também. Vai querer se envolver naquele manto. Quando demora, Charles Finney passou 4 horas nas ruas de Nova York, passando vergonha, porque tamanho era a glória de Deus sobre a vida dele. Irmão, sabe o que eu tenho orado? Eu tenho dito, Senhor, o mesmo Espírito que pairou sobre as águas nesta terra, que deu vida a esta terra, eu clamo a Ti, Senhor, dá vida a este país. Senhor, o crente vai estar andando no meio da rua, Senhor, ele vai falar em línguas, ele vai estar dentro do carro, vai estar falando o poder de Deus no Espírito Santo, ele vai ter que parar o carro, porque ele vai ter mais condições de andar no carro, porque tamanha é a glória de Deus que vai ser invadida na vida dele. Ele vai estar lá no trabalho, irmãos, dirigindo a empilhadeira dele, dirigindo o caminhão. Mas aqui Deus não pode entrar agora, não vai? Ele vai entrar, e quando você estiver nessa atmosfera, você vai ter que encostar o caminhão, e vai dizer para o seu amigo, meu amigo, é o seguinte, não dá mais não, dirige aqui. Mas o que foi? Tu não vai entender nada, dirige. Isso vai acontecer, irmãos. Quantos vão orar por isso, eu não sei. Mas enquanto eu estiver nesse país, eu tenho orado e dito ao Senhor, Senhor, paira o teu Espírito e gera vida sobre o teu povo. Mas para isso, irmãos, eu preciso da palavra. Preciso entender ela e ter sabedoria no momento em que o Espírito Santo for visitar nossas vidas. Irmãos, o problema de Israel não foi outro, não. Foi porque não tinha sabedoria. Eles tinham conhecimento, eles tinham discernimento. O problema é que eles não fecharam a brecha. Disse o Senhor através de Ezequiel, eu até vim, mas quando eu olhei, eu não achei um que tivesse a brecha. E eu tenho dito para o Senhor vai visitar Portugal, não sei quando. O Senhor vai visitar Cucujães. Eu tenho falado para alguns irmãos, eu quero ver avivamento na Colépia. Colépia vai ser como é que se diz, um distrito ali que vai haver avivamento. Quando, que horas, eu não sei. Eu disse, Senhor, quando o Senhor vier e descer, visitar Colépia, visitar Cucujães, visitar Oliveira de Azemés, visitar São João da Madeira, visitar Portugal, eu quero estar com os joelhos no chão, irmãos. Eu quero estar com o coração em chamas,
porque eu quero estar na brecha para que o Senhor ouça. Se tiver um, pelo menos, disse o Senhor a Ezequiel, se tivesse um, o povo de Israel não ia para o cativo. Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Oh, aleluia. Já foi apresentado os visitantes, né? Amém? Meus irmãos, sábado que vem, às 19 horas, vai haver o ensaio para a cantata de Natal. E eu quero convidar todos que podem ir, tá? Ontem veio alguns irmãos, e mediante vinham alguns irmãos, nós conversamos que os louvores nós vamos decidir aqui com os irmãos que vão participar. Oxalá, eu queria que todos participassem, mas cada um sabe a sua condição, amém? Sabe o seu trabalho, suas responsabilidades. Então, sábado que vem às 19 horas vai haver ensaio para a cantata de Natal. Que horas vai começar o culto na quinta-feira, no dia 25? Às 18 horas e encerrar às 20 horas. Tá bom? Nós não vamos fazer momento de comes e bebe. Comes e bebe, nós vamos, ter aquele momento de confraternização, no dia 1º. 31 vai haver o culto, começando às 10 horas da noite e vamos encerrar ao meia-noite e 15. Amém? Porque nós vamos tirar um intervalo de passar o ano de 2025 para o ano de 2026, orando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem, irmãos, culto de palavra de Deus. Eu vou estar trazendo ministração aqui, e eu já disse o tema. Qual é o tema? Alguém lembra aí? A unção que flui e a glória que pesa. Esse tema não é meu, irmãos. Foi um tema que eu estou estudando, não é meu. É de um homem de Deus que tem ministrado, e eu disse, Senhor, é pecado ministrar aquilo que as pessoas ensinam? Não, porque assim também não é pecado passar o que a palavra... Porque, irmãos, se a gente vê o tanto de gente que tem conhecimento sobre a palavra e prega quase a mesma coisa. Amém? Então, essa ministração eu estou estudando. Se o Senhor permitir, até entanto, eu tenho sentido para ministrar. Mas se do decorrer da semana, o Senhor falou, olha, o irmão João Denberg vai ministrar, o irmão Leonardo vai ministrar, a irmã Rosa vai ministrar, não sei mais quem vai ministrar, irmãos, eu abro mão. Nós, semana passada, retrasada, eu e o pastor, semana passada, que foi eu que ministrei, na ceia foi, e eu e o pastor Torres dizendo, meu irmão, é o seguinte, o negócio está meio complicado. O que foi, pastor? Não, é porque eu não sei se é você ou se é eu que vou ministrar. Eu digo, agora pegou, porque eu também passei a semana nessa dúvida. Eu disse, agora pegou, pastor. Como é que a gente vai fazer então? Ele disse, vamos deixar fluir. E no sábado para domingo, o Senhor falou para mim, eu quero que você ministre sobre Uzias. E nós ministramos sobre Uzias. Então, irmãos, eu espero muito que essa igreja, e que todos que estão aqui, que fazem parte da liderança, que ministram nesse altar, espero muito que você não conduza a igreja, por favor, deixe o Espírito Santo conduzir, deixa, amém? Essa igreja não pode ser conduzida por homens, tem que ser conduzida pela palavra, os homens têm que se submeter, amém? Glória a Deus. Domingo que vem às 10 horas da manhã, culto da palavra. E eu quero motivar todos a trazer um amigo, um colega, um irmão, para nós juntos estarmos aqui, sendo ensinados pela palavra. Levante as suas mãos. Isso, levante as suas mãos. Espírito Santo, nós estamos aqui porque viemos te adorar. Nós viemos te cultuar, Senhor. A tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu tenho certeza, Senhor, que a tua igreja está aqui porque te ama. E tem verdade em seus lábios. Sabe, Senhor, tem verdade em seu entendimento. Por isso, Espírito Santo, que essa palavra de sabedoria que o teu filho, o irmão Douglas, ministrou neste lugar, venha ecoar sobre a vida da igreja, venha ecoar sobre o coração da igreja, e que a igreja seja edificada, Senhor, ela seja, Senhor, equivalente na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor, para libertar o cativo das prisões. Senhor, a tua
tua palavra, Senhor, ela é mais alta do que os meus entendimentos. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para os meus caminhos. A tua palavra tira as escamas dos meus olhos. A tua palavra, Senhor, ela é renovadora. Ela purifica-nos de todo pecado. A tua palavra, Senhor, nos santifica. A tua palavra nos redime do mal. É o que nós te pedimos, Senhor. A tua palavra sobre o teu povo hoje e para todos sempre. Quantos creem, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja hoje sobre toda a igreja. Quantos creem, diga amém, Jesus. Glória a Deus, dê um forte aplauso para Jesus.